Deus abençoe, paz seja contigo. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por estarmos juntos lendo a palavra de Deus. Senhor, abençoe o teu servo, esta casa, toda essa família, que estamos juntos nesse propósito, lendo a palavra. Que se ela estiver necessitando de uma cura, que ela receba, seja curada, liberta, restaurada, acampa com seus anjos da vitória, em nome de Jesus. Hoje nós estamos lendo a palavra de Deus e hoje nós vamos ler Números, capítulo 10, 11 e 12. Que bênção! Essa leitura tem sido bênção para nossas vidas. Muitas coisas têm acontecido bênção, testemunhos, porque é a palavra de Deus. Amém? Números, capítulo 10. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida, com elas você chamará o povo para se reunir e dará ordem, e dará o sinal da partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de família se reunirão com você. Quando tocarem som curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez som curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes, mas para se reunir com o povo deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo dos seus inimigos que os atacou. Toque o sinal para a batalha com esta trombeta. Eu, Senhor, o Deus de vocês, o ajudarei e o livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas de lua nova e nas festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios, que serão completamente queimados, e as ofertas de paz. Então eu o ajudarei, eu, Senhor, o Deus de vocês. No 2º ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 22º mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem do Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandado por Nazon, filho de Aminadab, Netanel, filho de Zuar, comandava a tribo de Issacar, e Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas do grupo de família de Gerson e de Merari partiram levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira, levava a tribo de Ruben, grupo por grupo, comandado por Elisur, filho de Sedeur. Selemuel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Elisaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo da família de Coate, carregaram os objetos sagrados, e quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan,
grupo por grupo, comandado por Aiazer, filho de Amizadai. Pegiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azer, e Airã, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho de Jetro, o medianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria o povo de Israel uma nação rica. Portanto, venham com essa gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguirmos. Obabe respondeu: não, eu vou voltar para a minha terra e para a minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiu, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, levanta-te, espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de família do povo de Israel. Oh, glória! Capítulo 11, Números capítulo 11. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar, e Deus, o Senhor, quando se queixar a Deus, o Senhor, quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro. Moisés, Moisés, orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Tabera, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiro viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quantos peixes queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se e as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná parecido com pequenas sementes brancas no meio amareladas. Ele caía durante a noite como orvalho. No dia seguinte, de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles os moíam como em moinho ou socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinha gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus, o Senhor: por que me tens tratado tão mal? Por que está aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que me faça como um babá e o carregue no colo como criança para a terra que juraste a dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perante mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Você vai me tratar desse jeito? Tenha pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúne para mim 70 homens que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você.
Ali tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajude no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifique-se amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão, e não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: estou levando 600.000 homens e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro, onde haveria tantas ovelhas, vacas para matar, a fim de que todos ficam satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e o pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com eles. Deus tirou uma parte do espírito que tinha sobre Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o espírito veio sobre eles, começaram a falar alto como profeta. Porém, isso durou pouco tempo. Depois dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chama Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profeta. Então um rapaz foi correndo contar o que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Nun, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que é que você está preocupado com os meus direitos? Quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profeta. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Capítulo 12. Números capítulo 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? O Senhor ouviu que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor Deus disse a Moisés e Arão e Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. Eles foram e o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e quando eles chegaram, Deus disse: agora escute o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonho. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu da nuvem que estava sobre a tenda, desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce
com a metade do corpo destruído. Então Moisés orou a Deus, o Senhor, ó Deus, eu te peço que a cure. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo partiu dali o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Deus abençoe você. Que bom que você está junto comigo lendo esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.